do Hildo Rocha, para que a gente possa, eu sou autora do requerimento, e concedo a palavra ao deputado Edmilson Rodrigues para fazer a leitura. Eu vou fazer do só uma síntese, tá? O objetivo da deputada Simone é criar um fundo de desenvolvimento econômico da mesorregião geográfica do arquipélago do Marajó, o objetivo de instituir mecanismos institucionais de crédito e financeiros para destinar recursos às atividades produtivas, visando promover o desenvolvimento dos municípios que integram a referida mesorregião, bem como suas micro-regiões. O projeto tem eivas, digamos, de constitucionalidade e de agressão, digamos, às normas jurídicas, que mesmo as relativas à própria Comissão de Finanças e Tributação. Então, analisando esses aspectos que poderiam barrar futuramente o projeto, não ser favorável, mas fazendo a exclusão de incisos 1 e 4 do artigo 3º e o parágrafo único do artigo 4º. Por quê? Porque o inciso 1º e o 4º, o que diz o primeiro? Estabeleceria 5% dos recursos do Fundo Constitucional do Financiamento do Norte, destinados às atividades produtivas no Estado do Pará, e o 4º, dotação orçamentária da conta de recursos do Tesouro Nacional. E quando nós vamos analisar, seja a Lei de Diretriz Orçamentária, no seu artigo 113, que trata de fundos, ou mesmo o artigo 6º da norma interna da CFT, ela tanto restringiria esses incisos quanto o parágrafo 1º para parágrafo único do artigo 4º, que trata também de constituição de fundos. Então, para ficar assim, dentro da legalidade, não haver nenhuma ingerência, digamos, na competência do Poder Executivo, e nem ilegalidade do ponto de vista do fomento de acesso aos recursos, limita naturalmente o objetivo principal. Nós chegamos a pensar, mesmo com a consultoria da Casa, numa conversa informal, não formal, em que a deputada presidente chamou assessores e os técnicos de carreira aqui da consultoria do Poder, para buscar soluções. Porque o ideal seria que, por exemplo, alguns fundos internacionais, de agências multilaterais, eu cheguei a falar do Banco, do BID, por exemplo, o próprio Banco Mundial. Por que falo isso? Porque, da mesma forma que o Jalapão, deputado, se nós pegarmos nos últimos anos os índices de desenvolvimento humano do Brasil, inclusive os índices de desenvolvimento humano municipais, os municípios do Marajó estão entre os mais baixos do país. Curralinho um ano, no outro ano Melgaço, ficam disputando quem fica abaixo, bem abaixo da média nacional. Então, o investimento nessa área do Estado do Pará, que do ponto de vista territorial é muito significativo, maior do que muitos países europeus, mas onde realmente a pobreza é enorme. E, contraditoriamente, a longevidade é grande, porque as pessoas comem muito peixe, a poluição ainda é pequena. Então, você tem realmente o índice de longevidade, mas, ao mesmo tempo, problemas de saúde bucal e outros problemas por falta de infraestrutura social, de investimentos, mesmo de equipamentos na área da saúde, hospitais. Você tem mesmo em órgãos, por exemplo, assistência jurídica, uma dificuldade, um defensor tem que pegar um barco, uma lanchinha para visitar 3, 4 municípios. Então, é uma região onde o bispo da região, inclusive, se tornou uma referência na defesa dos direitos humanos, porque é um dos maiores índices de violência sexual contra crianças. Eu fui, era a deputada junto comigo, membro da CPI do tráfico humano. E realmente, da pedofilia, da pedofilia eu ainda não era deputado estadual, mas depois no tráfico humano, nós acabamos retomando o tema
da pedofilia. Mas no caso do tráfico humano, Marajó, situações assim, que nós presentes em alguns municípios, relatos de que as embarcações com turistas, às vezes estrangeiros ou nacionais, e algumas famílias de tão miseráveis, em ilhas que vivem na escuridão, trocando a filha virgem por 60 litros de óleo, de combustível, para poder fazer funcionar aquele gerador. Realmente, como viram no reportagens do Fantástico, uma vez, uma mãe vendendo por 4 cervejas, e depois, quando o jornalista provocou, assim, uma resposta para ela, por quanto ela venderia a filha de 14 anos, ela, alcoolizada, coitada, doente, disse, me dá R$500 e leva minha filha. Claro que ele não ia levar, era apenas para mostrar que realmente, como a miséria, ela transforma as pessoas em pessoas humanas, num grau de indignidade que deve ser enfrentado, né? Então, a pobreza é extrema. Agora, se você vai ao Marajó, é de um acervo cultural maravilhoso, é de uma beleza paisagística. São 16 municípios. Você imagina o que é o Rio Amazonas bifurcando para encontrar o Oceano Atlântico? Ele banha pelo sul o estado do Amapá, mas ao norte o arquipélago, pelo sul também. Mas tem municípios que são banhados pelo oceano. Então é de uma riqueza em termos florísticos e do ponto de vista da biodiversidade em geral, né? Tanto do ponto de vista animal quanto florestal, porque você tem várzea, tem os municípios do Arari, que são lagos, correm risco porque o quartieiro foi para lá e começou a produzir o arroz com agrotóxico. Mesmo assim, é realmente uma região belíssima, diversa do ponto de vista social. Vários povos indígenas participaram da formação. Então, se você pega assim, Caribe, que é nome para uma região, né, de ilhas onde, por exemplo, Cuba e outras ilhas caribenhas, mas o povo caribe esteve presente e está presente na tradição ainda no Marajó até hoje. Então, são troncos diferentes do Tupi-Guarani e outros povos, né? Então, do Grupo G. É uma região muito, muito bonita, de um povo lutador, criativo. Quando se vai em Belém ver seu artesanato do Marajó, feito em Belém, feito no Marajó, realmente poucos estados do país, poucas regiões do mundo têm... Deputado Edmilson. Concluo. Deputado Edmilson, o senhor já me convenceu. Tá. Já me convenceu da beleza das tem ilhas produtos Marajó. artesanais. Já estou doido para ir lá. Estou esperando só você dar a passagem. Mas vamos concluir o relatório. Vou concluir. Então, assim, e quero convidar todos a ajudar o Marajó a se desenvolver, porque, inclusive, o turismo ecológico é uma marca do Marajó. A polícia militar hoje, em alguns municípios, ela é montada em búfalos, né? O maior rebanho de búfalos do país está no Marajó. Então, mesmo assim, são 16 municípios de muita pobreza, apesar de muita beleza. Eu concluo com uma informação. Belo Horizonte foi construída, e o comando das obras, há 100 e poucos anos, foi de um paraense, Arão dos Reis, que é símbolo para os mineiros da sua capital. Mas a capital do Marajó, como se chama, para Soure, também é uma cidade toda planejada pelo Arão dos Reis. Então, ela tem uma importância histórica, arquitetônica, paisagística, social, cultural, mas é pobre. E aí o projeto da deputada Simone realmente é de grande relevância. Infelizmente, a lei limita o acesso a alguns fundos, mas criar o fundo vai possibilitar que, com emendas parlamentares e outros mecanismos, nós possamos avançar no desenvolvimento econômico e social com equilíbrio ecológico da região. Desculpe, deputado presidente. Seu voto é pela aprovação, então? Claro, total. Antes de passar a palavra para os demais deputados que queiram discutir, eu vou passar para a autora do projeto, a deputada Simone Morgado.